No processo de andar nele, de andar em Jesus, nós também criamos raízes e somos edificados. Esse é o princípio que está por trás. Jesus é a porta, o alvo final, a vida eterna em Deus. Mas há um processo que é o andar nele. E esse é o processo no qual nós vamos aprofundando as nossas raízes. Nós sabemos que uma árvore, quanto mais profundas são as suas raízes, mais firme ela é. Então, quando vem uma tempestade, vem uma rajada de vento, ela não sofre. Se você olha uma palmeira, por exemplo, você vê ela bem alta, aquele caule bem fino, mas muitas vezes vem tempestades, vem ventos muito fortes, ela pode vergar, mas ela não cai, porque as suas raízes são profundas, não são superficiais. Outras árvores que nós achamos que são frondosas, grandes, muitos galhos, quando vem a tempestade, elas caem, elas tombam, porque as suas raízes estão apenas na superfície. O grande desafio é nós estarmos com as nossas raízes bem aprofundadas em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo está falando lá em Colossenses capítulo 2, os versos 6 e 7, quando ele diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Então veja que a primeira coisa que ele fala, que quando nós estamos andando pela fé em Cristo Jesus, é que nós somos radicados, ou seja, desenvolvemos raízes. E isso é um processo. Nenhuma árvore, ela começa já como um brotinho com raízes profundas. Ela precisa ir, com o passar do tempo, aprofundando as suas raízes. Assim é a nossa vida espiritual. É um processo de aprofundamento. O Salmo 92, ele diz que o justo florescerá como a palmeira. Ou seja, aquele que é justo, aquele que é justificado por Cristo Jesus, que anda com Jesus, ele tem esse processo desenvolvido na sua vida. Suas raízes profundas, e podem vir as tempestades, e ele não vai ser afetado por elas. A outra coisa que Paulo diz aqui é que quando andamos com Jesus, nós somos edificados, ou seja, nós somos construídos. E aí, quando pensamos na construção, pensamos em erguer um prédio, mesmo que seja uma casa, um prédio. E nesse sentido, nós podemos dizer então que andar com Jesus produz dois efeitos: para cima de construção e para baixo raízes, bem firmados. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz que nós somos como pedras que vivem e nós somos edificados casa espiritual. Esse processo é um processo que nos fortalece a fé, é o que o texto está nos falando. E ele diz que esse fortalecimento da fé tem a ver com a instrução da palavra que nós recebemos, tal como fostes instruídos, tal como fostes ensinados. Então nós somos radicados, raízes, edificados, construídos e fortalecidos pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. Por isso não podemos descuidar do conhecimento da Bíblia. Não podemos deixar a Bíblia como segundo, terceiro, décimo plano do nosso dia. Precisamos ter a palavra de Deus como prioridade, para que a nossa vida seja fortalecida, construída, e nós sejamos pessoas de fé, que andemos por fé, para que o nosso início possa nos levar ao final adequado, uma vida de fé que glorifica a Deus.